Vamos lá. Então, no capítulo 12, vão acompanhar comigo aí, capítulo 12, a gente tem a informação, né, de que, e a gente precisa compreender muito bem esse capítulo 12, né? Veja que Abraão, primeiro a gente vai ter que perceber que não foi somente um chamado que Deus dá a Abraão. Né? Primeira coisa que a gente precisa compreender nesse capítulo 12. Segunda coisa, nem sempre haverá uma cronologia com uma exatidão, porque o objetivo principalmente do livro de Gênesis era apresentar Deus, e não necessariamente havia uma preocupação cronológica. E aí por isso que às vezes a gente não há uma certa dificuldade. Não é uma confusão, mas é uma dificuldade de compreensão do texto, visto que às vezes alguns versículos não estão em ordem cronológica. Então a gente percebe aqui, por exemplo, uma pré-história no capítulo 11, não é, contando como foi a saída de Ur dos Caldeus, não é, da família de Abrão. Não é? Diz o texto que quem proporcionou a saída de Abrão, não é, e toda a sua família, não foi Abrão que foi impulsionado por Deus, mesmo que havia uma palavra para que ele saísse de Ur dos Caldeus, mas uma tragédia proporcionou que o seu pai Terá tomasse a iniciativa de sair de Ur dos Caldeus. Então, só abrindo parênteses e fechando, muitas vezes certas situações acontecem no nosso entorno, mesmo que às vezes a gente não consiga perceber Deus, mas Deus estará presente em todas as coisas. Por isso que quando a gente diz assim, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, e não necessariamente são coisas que vão acontecer diretamente conosco, mas que vão chegar até nós. Foi o que aconteceu com Abraão. Né? Você percebe que diz o texto que Terá gerou Abrão, Naor e Harã. E Harã, antes de falecer, gerou a Ló. Mas com o falecimento de Harã, Terá, ao olhar para tudo que existia em Ur dos Caldeus, lembrava do seu filho, e possivelmente ele toma a iniciativa de sair daquela terra que trazia lembranças do seu filho querido. E aí ele toma a iniciativa de seguir caminho para a cidade de Harã, né? Uma cidade que ficava numa rota comercial. Não era uma cidade desconhecida, porque estava na mesma região da Caldeia. Então, quando se fala assim, Ur dos Caldeus, na verdade, o Caldeus vem da Caldeia. Caldeia é toda a região em que nós conhecemos como a Mesopotâmia. E aí, entre essas cidades que estão na Mesopotâmia, a gente tem, por exemplo, a cidade de Harã. E aí, veja o que interessante, né? Quando a gente fala de Abraão como pai da fé, é interessante a gente perceber que assim o pai da fé ele fraquejou no início, porque perceba o seguinte, lá em Atos, no capítulo 7, versículo 2 e 4, Atos, capítulo 7, 2 e 4, o texto diz assim: diante disso declarou Estevão: caros irmãos e pais, ouvi-me com atenção. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, e lhe ordenou.
o mesmo texto que está lá no capítulo 12, ó. O mesmo texto. Sai da tua terra, da comunidade dos teus parentes, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Então, há os que consideram como sendo o chamado, um único chamado tendo sido feito em Ur dos Caldeus, mas o próprio texto lá no capítulo 12 fala que depois dessas palavras, o versículo 4 do capítulo 12 lá de Gênesis, diz que então partiu Abrão como orientar ao Senhor e Ló acompanhou. De onde? De Harã. Então, o que alguns exegetas aí, estudiosos aí do Antigo Testamento sugerem? Que Deus chamou a Abrão por pelo menos, ou melhor, veio a confirmar esse chamado 6 vezes. Em 6 ocasiões, Deus confirma a Abraão os chamados a ele que foram conferidos por Deus. Então, o primeiro chamado, depois eu posso até colocar essa listinha lá no grupo, tá? Mas a primeira vez em que Deus ele fala com Abraão, isso a gente pode atestar, não é? Pela referência lá em Atos capítulo 7, versículo 2 e 4, Gênesis 11, 31, diz que a saída, né, fala da saída dele de Harã, sai de Ur, não é? Deixar Ur dos caldeus e chegando em Harã, e aí a gente compreende que o primeiro chamado de Deus para Abraão foi em Ur dos caldeus. E aí percebam que o chamado de Deus consistia em 3 aspectos, né, nessa chamada de Deus para Abraão. A primeira chamada de Deus era que eles, primeiro, eu acho que tem um slide aqui, herdariam a terra de Canaã. Me permita aqui, meu querido, deixa eu só, eu acho que eu tenho esse slide aqui, eu acho que facilitaria e muito para a gente acompanhar por ele. Deixa eu ver se eu acho. Deixa eu ver aqui. Olha só, pior que não tem. Mas depois eu consigo para você, viu? Vou disponibilizar aqui. Ah, eu acho que... Não, não é isso. Infelizmente eu não tenho aqui. Mas eu vou ter em outro canto aqui. Depois eu passo para a gente corroborar aqui o que eu estou falando para vocês, viu? Deixa eu colocar. Então, em que consistia a promessa de Deus para Abraão? Se quiser anotar aí, irmão Adão, se puder, primeiro, eles herdariam a terra de Canaã. Então, nesse chamado que Deus faz, ele diz assim, e aí você tem assim, ó, sai da tua terra, primeiro, da tua parentela e da casa dos teus pais, e terceiro, dirige-te à terra que eu te indicarei. E aí, em contrapartida, Deus, ele faz 3 grandes promessas diante dessas 3 pedidos que Deus vai exigir. Na verdade, 3 exigências que Deus faz para Abraão, né? Diante dessas 3 exigências, sair da terra, sair da parentela e dirigir para um lugar que ele não conhecia, Deus, ele vai falar para ele assim, 3 coisas. Primeiro, herdariam a terra de Canaã. Vejam lá no capítulo 12, versículo 7. Diz assim: Então o Senhor apareceu a Abrão e lhe prometeu: É a tua descendência que darei esta terra. E Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, Yahvé,
porquanto ali o Senhor havia aparecido e falado com ele. Então, é interessante a gente perceber aqui que Deus vai prometer a Abraão: olha, Abraão, tem uma terra, é a terra de Canaã, que eu estou prometendo para você. Segundo, que eles tornariam, né, por meio de Abraão, eles tornariam uma grande nação. Lá em Gênesis 12, versículo 2, vou voltar um pouquinho aqui. 12, 2 diz assim: eis que farei de ti um grande povo, eu te abençoarei e engrandecerei o teu nome, serás tu, Abraão, uma bênção. Então, essa promessa também vai ser confirmada lá no capítulo 13. No capítulo 13, versículo 14, ele vai confirmar a possessão de terra de Canaã, 13, 14, e no 13, 16, é esse segundo ponto que a gente falou, que eles se tornariam uma grande nação. Vai confirmar também que eles seriam um povo numeroso, um povo grandioso. E terceira coisa que Deus vai prometer, que todas as nações seriam abençoadas através dela. Então, todas as nações seriam abençoados por conta da descendência de Abraão. Gênesis capítulo 12, versículo 3, diz o quê? Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. E aí, se a gente for puxar um pouquinho, profeticamente, lá em Gálatas, no capítulo 3, versículo 16, vou ler aqui, Gálatas, capítulo 3, versículo 16, diz assim o texto, olha. Estamos plenamente conscientes, entretanto, que o ser humano não pode ser justificado pela prática da lei, mas somente por meio da fé em Jesus Cristo. Sendo assim, nós também viemos a crer em Cristo Jesus a fim de sermos justificados pela fé em Cristo, e de forma alguma pela prática da lei, porquanto é certo que por praticar a lei ninguém será capaz de ser justificado. Né? Eu li o 2, versículo 16, na verdade é o 3, irmão. Que coisa, hein? Mas tem a ver, né, irmão? É o 3,16, irmão. Eu li o capítulo 2 de Gálatas, 3,16, vamos lá. Desse mesmo modo, as promessas feitas a Abraão e ao seu descendente, a Escritura não declara, e aos seus descendentes, como se referindo a muitos, mas exclusivamente ao seu descendente, transmitindo a informação de que trata de uma só pessoa, isto é, Cristo. Então, ou seja, de quem se tratava a bênção de Deus para todas as nações proveniente da semente de Abraão, o próprio Cristo. Então, Jesus é a semente ali e todas as nações seriam abençoadas através dessa descendência que viria de Abraão. Então, Abraão vai ter os chamados. Então, o primeiro chamado que a gente viu aqui fala sobre lá em Ur dos Caldeus. O segundo chamado, se quiser tomar nota, então primeiro em Ur, Atos 7, 2, 4, confirma que foi em Ur dos Caldeus. O segundo chamado vai ser em Harã, Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 4. Ele vai renovar esse chamado da mesma forma como havia feito em Harã, ou em Ur dos Caldeus. Então, em Harã, Gênesis capítulo 12, do 1 ao 4,
vai renovar esse chamado. Em Siquém, o capítulo 12, versículo 7, capítulo 12, versículo 7, já em Siquém, Deus vai confirmar esse chamado, né? Falando sobre a descendência. Eu acho que peraí, deixa eu ver se é o 13:7. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é isso. Deixa eu ver. Um instante, meu querido. Por esse motivo, 12:7. Se não foge a memória é essa. Depois eu vou passar limpo aqui e vou mandar para vocês. Em Betel, capítulo 13, versículo 14 ao 17, ele vai confirmar esse chamado. Então, capítulo 13 de Gênesis, versículo 14 ao 17, Deus confirma em Betel esse chamado. E em Hebrom vai ser 2 vezes que Deus vai confirmar as promessas dele para Abraão. Dentro daquelas 3 perspectivas, né? Em que haveria uma terra, e a terra seria Canaã, tornar-se uma grande nação, e todas as nações seriam abençoadas através dessa semente deles. Então, olha, 2 vezes em Hebrom, Gênesis 15, versículos 5 e 18, e Gênesis capítulo 17, do 1 ao versículo 8. Então, 2 vezes em Hebrom, Deus confirma esse chamado de Deus para a vida de Abrão. Então, seguindo aqui, vou dar uma pincelada em alguns capítulos, irmãos. Nem todos eu vou estar abordando, porque para a gente poder fazer uma síntese do livro, tá, irmãos? Mas o capítulo 13 é a passagem que fala sobre Abraão e Ló, né, onde há separação, a divisão, decidem ali separar-se. Os olhos de Ló, os olhos carnais de Ló, ofereceram a ele um banquete que era a planície do Jordão, era irrigado até Zoar, era como o jardim do Senhor, lá no versículo 10 do capítulo 13. Mas o servo de Deus, que não vai segundo a vista do homem, prefere a orientação de Deus, a sabedoria, busca a generosidade, e por meio da generosidade, Deus ele abençoa, não é, irmãos? Vejam que Abraão poderia e teria todas as condições de escolher qual caminho que ele deveria seguir. Não, eu quero isso aqui. Você primeiro, a figura do tio é superior ao sobrinho, né? E quem o chamou para acompanhar foi o tio, né? Então ele teria muitas condições de dizer, não, peraí, eu vou escolher primeiro, depois você. Mas ele deixa Ló à vontade para escolher. Irmãos, quando a gente tem a bênção de Deus, ele se encarrega de dar o caminho certo para as coisas, né, irmão? O que é meu está guardado. O que é teu está guardado. Não é um artifício material humano que vai proporcionar a bênção de Deus para você, mesmo que ele se utilize de homens, né, para que a bênção deles chegue até você. Mas não sou eu que tenho que entrar no caminho de Deus e mover as peças do tabuleiro para que ele faça. Não. Deus faz. Então, esse primeiro tópico aí, dentro do esboço, o chamado de Abraão vai o 12 ao 13 ao 18, né? O capítulo 14, a gente tem uma guerra que vai acontecer, né? 4 reis lutam contra 5, né? 4 reis de Sinear, Elazar, Elão e Goim, né? 4 reis que vinham da Mesopotâmia, né? Das regiões mais afastadas, e 5 reis locais, Gomorra, Admar, Zeboim, Sodoma e Zoar. Então,
diz que esses 4 reis invadem aquele território, conquistam as terras, pegam os despojos e levam consigo para a sua terra de origem. Mas aí chega a notícia para Abraão, dizendo assim: Abraão, olha, Ló, teu sobrinho, foi levado cativeiro. E olha, levaram todos os bens de Sodoma e Gomorra e todos os mantimentos. E agora? Abraão reúne a tropa de elite dele, 318 homens, e esses 318 homens treinados para a guerra. Vejam aí a figura do patriarca, né, do patriarcado, a figura militar também. Ele era general, não é, das batalhas, não é? Então era como se fosse o protetor das ovelhas. E ele ali se encarrega de ir durante a noite em grupos e venceu. Olha, irmãos, percebe que foram 5 nações, eram 4 nações, essas 4 nações venceram 5 nações. E agora, lá vai Abraão com 318 homens para guerrear contra esses invasores. Mas sob Abraão havia a bênção de Deus. Sob Abraão havia a mão de Deus, a bênção de Deus estava sobre ele. E diz o texto que Abraão consegue vencer os exércitos, traz em segurança Ló, traz os despojos de guerra, e ao trazer os despojos de guerra, entra, a partir do versículo 18 desse capítulo 14, uma figura emblemática, né, que é Melquisedeque. Né, quando ele está retornando, Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. A figura de Cristo, não é? Jesus, que é rei e sacerdote ao mesmo tempo, né? Onde ele próprio se sacrifica. Então, quando a gente observa aí a esse Melquisedeque, é uma tipografia, uma figura do próprio Cristo, né? Como rei e sacerdote. Lá em Hebreus 5:6 faz referência, né? Mas não vamos ler. E ele dá dízimo daquilo que ele tinha. Então, olha que interessante, né? Aí surge até um ditado no meio evangélico, né? Em terra em que Melquisedeque está, Abraão paga dízimo. Então, Abraão poderoso, nome na Bíblia, mas se tiver um Melquisedeque, Abraão vai lá. Abraão, vai lá, meu filho, dá uma ajuda ali. Então, dá o teu dízimo ali, que honra a quem tem honra, não é? Bom, aí seguindo, no versículo 23, olha que diz o texto aqui no versículo 22, primeiro. Mas Abrão declarou o rei de Sodoma: ergo minhas mãos em adoração ao Senhor, Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e juro que não ficarei com nada do que é teu. Nem um fio da linha ou uma tira de sandália, para que jamais venha reclamar. Abrão ficou rico à minha custa. Aí ouvi alguém uma certa vez falar algo interessante, dizendo assim: nem tudo que dá certo é certo. Nem tudo que dá certo é certo. Ó, pegou? Porque assim, alguém pode dizer assim, todo o dinheiro é limpo, e aí, se chegar na minha mão, não quero nem saber a origem. Eu falei, não, peraí, não é assim não. Né? Nem tudo que dá certo é certo. Ou seja, para se ter a bênção de Deus, eu tenho que contar com a mão de Deus, e não com a minha mão.
para poder alcançar algo que muitas vezes é ilícito. Vou citar aqui uma situação, a gente não está em época de campanha, mas surge, de repente, um político na igreja dizendo assim: olha, eu vou dar aquele galpão para vocês aí, tá? Então eu conto com vocês aí ó, vou dar um dinheiro aí só para vocês começarem aí as obras e tal. Aí tá bom, beleza, manda, vem para cá dinheiro. Não, a gente tem que ter muito cuidado, principalmente com o meio político, porque uma vez que você recebe aquilo ali, você nem sabe de onde está vindo aquele dinheiro. A gente sabe que tem verbas que são destinadas aos partidos, não é? Mas, irmão, isso aí eu tenho visto tanto problemas em algumas igrejas, porque receberam lá atrás uma bênção de um dinheiro muito alto para poder investir na igreja, e hoje, até hoje, tem que explicar a origem daquele dinheiro. E como é que vai explicar a origem daquele dinheiro se o cara que deu o dinheiro está preso? E aí? Então, como diria a pessoa, né? Um abraço, companheiro. Esse aí deu muito dinheiro para a igreja aí, irmão. E aí, como é que fica? Então, ó, nem tudo que dá certo é certo. Nem tudo que dá certo é certo. E Abraão tinha muito cuidado com isso, porque ele sabia que estava uma história sendo desenvolvida. E a nossa história está sendo desenvolvida, irmãos. E a gente precisa ter esse cuidado de compreender que, assim, vai chegar um ponto que eu vou precisar explicar para as pessoas e contar os feitos do Senhor. E aí, como é que eu vou contar os feitos do Senhor se eu me intrometi no meio desses feitos do Senhor, agindo por minha conta própria para querer dar uma ajudinha para Deus? Não. E a história vai contar que Abraão se complicou porque quis dar ajuda para Deus. Né? Mas deixa eu chegar lá. O capítulo 15 é uma joia, uma preciosidade. Né? O capítulo 15 fala sobre a aliança que Deus vai fazer com Abraão. Né? Essa aliança que é marcada por um selo tão bonito, né, que Deus se propôs a Abraão. Vejam, havia uma dúvida no coração de Abraão, né? Como que ele poderia desfrutar dessas promessas tão poderosas que Deus estava dizendo? Que, olha, eu vou fazer, Abraão, olha, tua descendência vai ser numérica, mas os anos iam passando. E Abraão começou a ficar assim, tá bom, tá tudo perfeito, eu creio nisso, mas como é que isso vai acontecer, Deus, né? Então eu não tenho filhos, a minha esposa Sara não pode gerar, então como é? Então já sei, Deus, olha, tá aqui Eliezer, não é? Eliezer de Damasco, sírio, irmãos, ele era da Síria, irmão. Você imagina se Abraão chegasse e, olha, assinasse, não perguntasse nada para Deus e toma aqui a terra de Israel, terra de Canaã, é tudo de Eliezer. Até hoje ia ter problema com os sírios, que iam reivindicar as bênçãos das terras de Canaã, porque Abraão tinha dado essas terras para ele, para o seu progenitor, né, Eliezer, que era de Damasco. Então, olha, a confusão que ia ser nos dias atuais se Abraão tivesse feito essa insanidade de dar, né, a sua herança para Eliezer, o Damasceno, não obstante Eliezer ser uma pessoa muito íntegra, muito fiel ao seu servo, ao seu Senhor. Mas Deus fala com ele: não, Abraão. Agora Deus ele usa de uma figura de linguagem, dizendo assim: olha, Abraão,
Vai para fora da tenda, Abraão. Abraão vai para fora da tenda. Olha para os céus, Abraão, e tenta contar aí as estrelas. Até onde você puder, Abraão. E Abraão, quero crer que ele começa a olhar para o céu e, de repente, ele começa a pensar, se eu vou começar a contar, 1, 2, 3... Não, peraí, Deus, não dá para contar, não. Como assim? Vai ter muita estrela aí, não tem como. Pois é, Abraão. Assim será a tua posteridade. Versículo 5. Aí ele confirma lá no versículo 7, olha, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar por herança essa terra. E aí Abraão faz um questionamento para Deus, dizendo assim, como é que eu posso saber que eu vou tomar posse dessa terra? Como é que eu posso? Ah, irmãos, eu vou abrir um parênteses aqui para a gente compreender muitas vezes que as impossibilidades muitas vezes nos furtam de ver os planos maiores de Deus para nós. Porque muitas vezes a gente olha o que está aparente, o que está ali na tela, mas a gente não consegue observar como Deus já tem planejado. Então, o planejamento de Deus é muito superior à nossa visão. O que Deus planeja é muito mais amplo do que aquilo que eu posso ver. Então, Abraão enxergava com os olhos naturais e Deus queria ensinar Abraão, dizendo assim, Abraão, eu quero que você comece a enxergar com olhos espirituais, Abraão. Não com o teu olhar humano, não com as tuas previsibilidades humanas, né? Aquilo que é previsível, aquilo que é palpável. E a gente precisa aprender muito com Abraão, muito com Deus aqui. Abraão está durante o processo de crer em Deus, de amadurecimento na fé. Ah, irmãos, aí Abraão diz que aí Deus ele vai tratar com Abraão. Versículo 12 diz que ao pôr do sol, Abraão foi tomado de um sono profundo, e eis que vieram sobre eles trevas densas e assustadoras. Versículo 13 do capítulo 15. Então o Senhor falou a Abraão, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Olha como Deus ele está anunciando o cativeiro egípcio. Olha como Deus ele está olhando lá para frente, dizendo, Abraão, olha o que vai acontecer. Vão ser tudo disperso, Abraão. Olha, parece que tudo vai estar perdido. Aí o versículo 16 ele continua. Mas depois de 4 gerações, seus descendentes retornarão para essas terras, porquanto não expulsarei os amorreus até que eles se tornem tão malignos que mereçam ser severamente castigados. A justiça de Deus, né, onde ele não traz ali uma imposição, o dedo, não. Deus ele vai julgar à medida das injustiças que acontecerem. Então, vejam, ele falou assim, olha, eles vão se tornar malignos até que eu venha julgá-los, os amorreus. Aí vem o versículo 17, irmão. Meu Deus, olha isso aqui, irmão. Com a chegada da noite veio a escuridão. Ô, irmão. Vejam, de repente surgiu um braseiro que soltava fumaça e uma tocha no fogo. E o braseiro e a tocha passaram pelo meio dos animais divididos. Eu acho que eu já devo ter comentado isso em algum momento, mas eu vou retornar aqui porque está dentro do texto. Os antigos, né, eles tinham uma prática de fazer um negócio e um acordo, e um contrato, em que eles pegavam um animal, repartiam eles no meio,
e os dois passavam por meio daquele animal. E mesmo que um acordo selasse uma bênção, esse acordo ele trazia também uma maldição caso fosse descumprido esse acordo. Eles olhavam para o animal e diziam assim: aconteça conosco ou com uma das partes o que aconteceu a esse animal, se nós quebrarmos a nossa aliança. Olha que coisa. E vejam, quem foi que passou pelo meio daquele animal? Eram os dois que deveriam passar. Mas quem foi o único que passou no meio daquele animal? O próprio Deus passou sozinho no meio daqueles animais. E aí, quando nós chegarmos em Hebreus, no capítulo 6, versículo 13, uma parte de Hebreus diz assim: porque ele jurou por si mesmo. Deus sabia que Abraão não teria condições de cumprir integralmente. Eita, queridão, tem que terminar aqui, né? Deus sabia que ele não podia cumprir integralmente, mas Deus, ele cumpre, ele vai ao meio, corta, e assim ele passa no meio dizendo assim: olha, Abraão, tu não vai poder cumprir, mas eu vou cumprir, porque eu te amei, Abraão, e eu te amo, Abraão. Eu te amo, irmão Adão, eu te amo, Luciano, eu te amo, Luiz, né? Eu te amo, José, Maria, João, e por isso eu velo pelas minhas palavras. Mesmo que sejamos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Amém? Então, com essa palavra aqui, eu encerro a nossa parte aí, irmãos, e na semana que vem a gente continua, avança aqui e traz mais aqui conteúdo sobre Abraão e os seus seguidores aí, a sua posteridade. Tá bom, meu querido? Muito bom, muito